Oito horas, 2 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, ao vivo nesses canais. Daqui a pouco nós teremos a reprise na Plena TV e também com, agora, daqui a pouco, né, mais tarde um pouco, editado para podcast. Só editado é que tira esses intervalos, então fica essa parte inteira do programa lá em todas as plataformas tocadoras de podcast. Confere lá. Olha, Campos agora tem tempo bom, céu claro, com sol, previsão de calor para hoje, 27 graus neste momento. Tá aparecendo aqui uma probabilidade de chuva muito pequenininha, 10%. E impressionante que 4h30 da manhã hoje estava garoando aqui no centro, mas uma nuvenzinha, né? Muito pouco. Mas sem previsão de chuva para hoje, com maior certeza do Instituto Nacional de Meteorologia. Pode chover? Tá aqui, ó, 40% de probabilidade de chuva hoje e amanhã. Mas é tempo quente, onda de calor, agora tem sensação térmica de 30 graus. Eita! Aliás, sensação térmica de 31 graus. Tá dentro dessa onda de calor, 4 graus a mais. 8 horas 4 minutos, de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Começando hoje com, olha, um assunto que para muita gente dói o ouvido, né? Para muita gente estressa, para o brasileiro é meio complicado. Começando com o Douglas Molinari, consultor financeiro, trocando aqui umas ideias com uma forma bem didática de falar com você que está ligado aqui na Folha. E a gente separou a partir de agora, então, ele que já estreou o seu blog lá no portal folha1.com.br, dá uma busca aí, o blog Café com Finanças, e tem aqui uma pergunta para você, para a gente entrar então agora nessa linha. Eu ouvi vocês conversando, tá aqui também o Elvio, perdão Elvio, desculpa que eu ouvi seu nome uma vez só, não deu tempo de memorizar. O Elvio, e ele falando agora ali com a gente aqui, cartão de crédito é um aliado importante para você economizar. Se o que eu mais ouvi aqui, ou pelo menos está escrito aqui, o pessoal digitou e participando com a gente, o Gildo Henrique, eu também aboli a função do cartão de crédito. O professor Luiz Carlos Duarte, eu aboli o cartão de crédito. Crédito é o que eu uso para ficar com débito. Interessante isso, hein? Vamos falar sobre isso, mas tem uma pergunta para você aqui, meu caro Douglas, que vem do Rider Gonçalves. Rider Gonçalves, ele era gerente da Caixa Econômica Federal de Campos, uma das maiores do estado e do país. Rider Gonçalves, figura sensacional. Ele diz aqui, como orientar as pessoas, principalmente assalariados, a terem um controle orçamentário. Ele diz, a maioria sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta por mês. Pergunta para você do Rider Gonçalves. Ótima pergunta, Nogueira.
Bom, as pessoas não sabem quanto gastam porque, como a gente falou, né, anteriormente, elas possuem uma certa resistência por enxergar números. Só que, veja bem, Nogueira, nós somos administradores dos nossos recursos, ou pelo menos deveríamos ser, né? E toda vez que a gente corre, né, a gente tem um receio de entender, de visualizar os números, automaticamente a consequência é você não ter uma boa relação com o número, né? Então, uma das coisas, né, bem importantes a gente fazer nesse início do processo é você entender, né, literalmente quais são os seus custos e quanto eles valem, para que assim, né, você consiga ter um orçamento financeiramente saudável. Se eu puder, inclusive, aqui agregar um pouco mais na nossa entrevista, não existe uma regra exata, né? Existem várias metodologias, inclusive, mas se você ouvinte da Folha FM está escutando agora, né, e quer entender como, né, você pode começar organizando melhor suas finanças, primeiro ponto, né? Anote tudo o que você gasta para você entender primeiro para onde está indo o dinheiro, sabe? Isso é essencial para todo mundo, seja você que ganha, né, uma alta renda ou você que tenha um salário mínimo. E depois de identificar, né, para onde está indo o seu dinheiro, faça um paralelo por categoria para você entender, poxa, quais são as categorias que eu mais gasto? Porque são nelas que você precisa ter uma cautela melhor, Nogueira, para não gastar além do que você pode. Depois de identificar isso, você pode aplicar a metodologia que a gente compartilhou na nossa coluna Café com Finanças, né? De entender o método CDE. Poxa, o que que eu preciso continuar? O que que é essencial? Eu não posso abrir mão de jeito nenhum. Poxa, luz, né? Energia, aliás, né, energia, água, internet, conta de telefone. Mas a gente tem também aqui a segunda metodologia, que é você diminuir, entende? O que você consegue. Então, poxa, eu tenho clientes que pagam R$ 180 num plano de telefone, porém, são contas essenciais para eles, né? Por conta de necessidades profissionais, etc., que eles não conseguem diminuir para isso. Mas você, né, que não tem essa necessidade de pagar R$ 180, será que você não conseguiria diminuir, por exemplo, para um plano de R$ 60? Né? Então a gente está falando de uma economia aí bem relevante, de, vamos colocar, R$ 120, que no ano, isso é uma economia ainda mais relevante ainda. Né? Então a gente está colocando aí uma economia de R$ 1.440. Só que eu estou falando de apenas uma despesa. Se você faz isso com tudo que você tem no teu orçamento, você consegue diminuir bastante, né, o seu custo. E a terceira estratégia ali é você verificar no teu orçamento o que você precisa eliminar. Existem diversas pessoas hoje com várias assinaturas que nem usam, Nogueira. Então, por que que eu tenho isso? Se você não tem um motivo para ter, não faz sentido, né, você continuar com aquilo. Então, você aplicando essa metodologia CDE, continuar a diminuir e eliminar, você vai ali ter o controle melhor com o seu dinheiro. E aí você pode fazer aquela metodologia também 50-30-20, que é gastar no máximo 50% do que você ganha com custos fixos, essenciais, 30% com gastos variáveis e 20%, e aqui está a cereja do bolo, com investimentos. Mas a ordem, Nogueira, ela é interessante ser invertida. Né? Você primeiro definir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, separar esses 20% e viver com o que sobra. Separando ali, né, como a gente falou, 50% para gastos essenciais, barra fixos, e os outros 30% para variáveis. E não esperar sobrar para guardar ou investir. Muitas pessoas acabam errando por conta dessa inversão de ordem. Ah, sensacional. Mas aí já vou te mandar logo uma pergunta. Ah, mas eu tenho um plano de 180 que você falou? Cai para 60. Aliás, esse negócio de telefone é só você ligar e se falar que vai cancelar, os caras te dão um mundo de fundo. Tô falando que eu negocio aqui para rádio, negocio para mim. A gente negocia muita coisa, você ganha muita coisa. Você está pagando R$ 100, liga para lá que você vai aumentar seus dados, porque agora ninguém cobra mais ligação, o negócio são dados, né? Internet. E você fala, não, que eu tô... E tem que ser frio, tem que negociar como gente grande. Já dizia um amigo meu, venda como rico, compre como pobre. Excelente. Não, mas eu tô precisando de dinheiro, que eu preciso vender esse carro, eu tô devendo.
Vende como rico. Fala que você vai trocar de carro por um outro mais novo. E aí, se alguém souber que você está precisando vender, esquece. Mas vamos lá. E aí vem aquela pessoa, eu estou fazendo o trabalho aqui do cérebro nosso brasileiro. Mas, poxa, eu tenho uma conta de telefone que é R$100. Eu economizo aqui, cai para 60, economizo 40. Isso vai fazer diferença no meu orçamento? Então, muito boa pergunta, Nogueira. Quando a gente trata de categorias isoladas, pode ser que aparentemente seja uma economia pequena, né, que você está fazendo ali, porque você está falando de uma conta. Né? Mas quando você olha, né, para o teu orçamento de maneira um pouco mais macro, você vai conseguir enxergar ali diversas categorias que, como você bem falou, né? Poxa, um plano aqui eu consegui uma economia de R$120. R$120 não vai fazer ninguém milionário, né? Mas se você faz isso em várias outras categorias, eliminando assim, ou diminuindo, aquilo que não faz sentido para você, né? Como a ouvinte, né, compartilhou a questão, poxa, tem um plano de R$2.500, né? Poxa, como é que eu faço ganhando 5 mil, foi isso? Poxa, uma das coisas, né, que a gente tem como pilar do planejamento 360 graus é a questão da proteção financeira, Nogueira. Então, o plano de saúde, ele também, né, entra ali como o escudo, porque hoje o nosso maior patrimônio é a nossa saúde. Né? O dinheiro, ele é um recurso, é um meio para. E se você consegue, né, fazer uma pesquisa de preço atendendo às suas necessidades específicas, muito provavelmente você consegue encontrar um plano mais acessível. Se por acaso você não encontrar, aí a gente pode utilizar uma outra estratégia que é o quê? O aumento de receita. Porque nem tudo é sobre economizar. Eu sempre brinco com meus clientes que eu não estou aqui para fazer ninguém cortar o cafezinho. Eu quero que vocês tenham dinheiro para ter uma fábrica de café. Ou seja, muito se fala sobre economia, né? É importante, o método CDE está aí, mas é fundamental também a gente focar em ganhar mais. Hoje a gente tem várias possibilidades, né, de fazer renda online, né, com o crescimento da tecnologia, o avanço da internet. Então, por que não ganhar mais fazendo o que você faz de maneira escalável? Entende? Então, pode ser uma estratégia para essa ouvinte aplicar na vida dela. Boa, boa. Vamos lá. O Rider Gonçalves está aqui com mais perguntas para você. A gente já aproveita aqui para não esquecer rapidamente, trazer aqui as perguntas do Rider e também do pessoal que está aqui comentando. Ó. Tem um professor ali que perguntou sobre a questão do professor que ganha 5 mil no máximo, como é que ele vai fazer para e pagar 2.500 de plano de saúde? Ainda tem esse problema aí também, né? Tá aqui, ó, pergunta do Rio. Acho que as duas são iguais. Como orientar as pessoas, principalmente assalariados, é isso mesmo. A ter um conto, porque aqui não é você economizar, é ter um controle de gasto. É outro problema que a gente não faz, né? Exato. Que é a questão do controle de gasto. Isso que você explicou aí. Professor Luiz Carlos colocou aqui sobre a questão do Cláudio, como um professor que ganha 5 mil em média pode pagar 2.500 de plano de saúde? Isso é um complicador. Não tem como você economizar num caso desse. Isso, você pode fazer uma pesquisa de preço, né, com várias empresas para entender de fato ali o que é importante para você, né, inegociável, e tentar pleitear, como você mesmo falou, né, um valor mais acessível para que ele se encaixe no teu orçamento, né, e a gente não foque, né, numa economia supérflua, porque plano de saúde, né, realmente é algo extremamente essencial, na minha concepção, para todo ser humano. Né? Existem aí alguns pensamentos divergentes, né? Óbvio, respeito, mas é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Entende? Vocês falaram aqui sobre... Eu digo que o Elvio falou aqui, está internamente com a gente, seu parceiro também. Vocês falaram sobre cartão de crédito. O brasileiro também tem dificuldade para lidar com cartão de crédito. E juro do cartão de crédito, assim, a gente não tem um regramento, eles não estão irregulares. Não existe regra para limitar juro de cartão de crédito nem juro de banco. Quanto é que está um juro de cartão de crédito hoje? 475%? Pode chegar a mais de 400% tranquilamente ao ano. Ao ano.
Quanto que está o rendimento da Caixa da poupança da Caixa Econômica hoje ao ano? 6%? Em torno de 6 a 7. Então bota lá 6%, vamos botar 7%, vamos colocar 10% se quiser, mas não dá 6, 7%. Pode considerar uma média de 7. 7% ao ano de rendimento da poupança, que é um... Lembra que antigamente tinha aquelas... Você não vai lembrar que caderneta, né? a caderneta... Tinha os cofrinhos que a Caixa Econômica dava muito. Nossa, aquilo era uma festa, né? Mas mesmo assim... A poupança hoje, ela é um dos investimentos que mais rendem, menos rende no país. Ela é muito conhecida, né, justamente pelo que você falou aí, culturalmente aqui no Brasil, mas a minha mãe, por exemplo, né, eu me lembro como se fosse hoje, meu filho, você tem que abrir uma caderneta, né, meu filho, você tem que fazer uma poupança. O interessante é que ela nunca teve, né, e é onde a gente fala da modelagem, né, dos pais. E aí eu me lembro como se fosse hoje, assim que eu assumi o primeiro emprego, né, de carteira assinada, eu fui a uma determinada instituição, né, para não expor aqui, e eu quero investir desde o meu primeiro salário. Eu já tinha isso, né, desde adolescente. E aí a mulher, não, vem cá, que eu vou te ajudar. E eu pensando que estava procurando uma instrução correta, né? E a pessoa, ela me orientou a colocar num produto que não tinha rendimento, que eu ia concorrer a sorteios, né? E pior, não tinha uma liquidez. Que é um termo, inclusive, né, para todos saberem, de uma forma extremamente simples aqui, liquidez é o acesso ao dinheiro, né? Então, se você hoje está formando a tua reserva Aquele negócio de de dinheiro... CAP, não é o nome daquilo. Exato. Era um título de capitalização. Não. E para você ouvinte... Rapaz, você tu entra com dinheiro, sai depenado e não ganha nada naquilo. Exato. Se você quebra Aquilo o contrato... é um golpe legalizado, né, cara? Se você quebra o contrato, né, e saca antes ali do previsto, você acaba deixando ali uma certa parcelinha ali do que você contribuiu. Então, assim, hoje a gente tem diversas possibilidades, né, de você investir. O primeiro investimento, digamos assim, ele precisa ser a sua reserva de emergência, né, que é um valor ali para emergências do nosso dia a dia, né? Todo mundo tem. Quem não teve ainda vai ter, né? Então se prepare para isso. E você precisa ter uma liquidez imediata, né? A rentabilidade ela fica ali como uma prioridade secundária. E aí a gente, né, entra a questão também da poupança. É importante que renda no mínimo o CDI, né? Que é o primo ali da taxa Selic, que é a taxa de juros básica do Brasil. Então hoje a gente tem, vamos colocar assim, uma média de 7%, né, da poupança. E poxa, a Selic hoje está na casa dos 13%. Então a gente está falando aí de quase, né, o dobro da poupança tendo a mesma proteção, digamos assim. Mas, por falta de conhecimento, as pessoas preferem colocar na poupança porque o banco é físico e etc. Essa daqui eu não gosto porque é tudo digital. E não se espantem, tá? A maioria das agências estão começando a migrar para o digital, por diversos motivos. Então, eu acredito que chegará um momento, Nogueira, que a agência física hoje vai ser uma coisa bem extinta. E eu acho que só não foi mais ainda rápido por conta desse costume brasileiro, por conta dos bancos públicos, mas se depender de instituições grandes aí, o mais rápido possível. Aliás, o Nubank é um deles, agora tem o Will também, tem todos os outros, mas eu tô falando desses grandes, o Nubank que tem uma lucratividade aí extraordinária. Sim. Tem funcionário? Tem, mas não tem, sei lá, quantos por cento do que um banco físico desse aí tem. E os bancos físicos, os que estão mantendo aí os seus funcionários, o cara tem, eu vejo que o sindicato dos bancários aqui ralando todo dia, o pessoal lutando, justamente por conta de abusos, exploração do trabalhador de forma gritante. O cara tem que cumprir meta de tudo que é jeito, tem que vender até a alma, se for possível, né? Exato. E aí cresce de importância o blog Café com Finanças, porque muitas das vezes eu entendo, né, perfeitamente, Nogueira, o trabalho, né, do bancário. Eu tenho vários parceiros que auxiliam meus clientes em algumas questões burocráticas, mas se tratando do ecossistema,
A gente sabe que em muitas das vezes, né, óbvio que existem exceções, mas o profissional, ele tem metas a cumprir, que não são pequenas, e quando você recebe, né, uma ligação ali do seu gerente, do bancário, são coisas que muitas das vezes fazem mais sentido para eles do que propriamente dito para o cliente, né? Então é muito importante você saber, né, o que você está fazendo com o seu dinheiro para que, achando que você, né, está fazendo algo bom, você não seja, por exemplo, travando o seu dinheiro, colocando uma aplicação esses dias. Estava fazendo uma análise com o assessor de investimento do nosso ecossistema e a cliente tinha um investimento que estava rendendo menos do que a poupança. Menos do que a poupança. Então é uma situação extremamente preocupante porque essa aplicação, por exemplo, era uma aplicação para o seu longo prazo, né? Então, por falta de conhecimento dela, ela não tinha identificado isso e que bom, né, que o nosso trabalho conseguiu mostrar para ela que, poxa, se ela não fizesse uma portabilidade da aplicação que ela tinha, infelizmente ela estaria literalmente perdendo dinheiro, né? E outra coisa que você compartilhou, né, de forma bem interessante na nossa flyer lá, né, da nossa entrevista, como guardar dinheiro, né? Isso é importante porque hoje, quando a gente fala de guardar dinheiro, pode ser que a gente perca dinheiro. Por quê, Nogueira? O nosso dinheiro, ele perde poder de compra, entende? E aí, se a gente não aplica e coloca ele para trabalhar ao nosso favor, né? Só para você ter uma ideia, nos últimos 29 anos, a gente perdeu cerca de 86% do poder de compra. Por isso que antigamente a gente chegava no supermercado, com R$ 100 a gente enchia o carrinho, e hoje, muito mal, dá para 2 sacolas, né? Então, é o nosso dinheiro valendo cada vez menos. E por isso que é importante, né, a gente não apenas guardar, mas principalmente investir e fazer com que ele multiplique ao longo do tempo. Vamos lá, vamos deixar algumas dicas aqui para as pessoas começarem a treinar não é aquela de guardar, mas treinar o controle de gastos. Você já falou algumas, né, já deu aí algumas pegadas interessantes, mas o que você pode, por exemplo, como que eu vou economizar? Você falou na energia, água, gás, telefone, supermercado, farmácia, açougue e feira. É possível economizar nisso também? Sim, possível. Totalmente. Você precisa entender o que é essencial e o que não é essencial. A partir daí, Nogueira, se o teu, por exemplo, orçamento daquele mês específico, ele está apertado, você sabe que você não, né, pode comprar o que você quer. Você sabe que, poxa, aquele mês eu preciso comprar o que eu preciso. E quando a gente fala, né, a diferença do que a gente quer para o que a gente precisa, a gente vai, por exemplo, né, para quem tem filho aí, e aí enche o carrinho de bolachas, de coisas que inclusive não são saudáveis, né, para a saúde. E, poxa, era necessário aquele alimento? Não. São coisas que, poxa, altamente tóxicas, com corantes. Inclusive, estava lendo uma reportagem na semana passada sobre isso, né? Que uma porcentagem hoje do autismo, do TDAH, se dá por conta, né, do alto consumo ali de produtos com corantes. Então, focar no que é essencial, né? E aí tá uma dica, né? Fica aqui uma sugestão de uma pessoa que já estudou educação física também. Hoje, é muito mais interessante, olha isso, Nogueira, você investir em um profissional da saúde como nutricionista, sabe? Fazer as suas refeições uma vez na semana ou delegar, sem problema algum. E se você fizer as contas, muitas das vezes vai sair mais econômico, né? Você mesmo que está pagando ali um nutricionista do que você comer sem um acompanhamento nutricional. Porque, para quem não sabe, né, onde quer chegar, qualquer destino serve, né? Então, se você não tem um plano alimentar, você vai comprar, sabe, a todo direito. Agora, quando você tem ali um padrão a seguir, você tem até uma previsibilidade melhor, entende? De quanto você vai ter de custo ali no teu orçamento de mercado. Ó, Luiz Carlos tá aqui cheio de perguntas para você. Essa coisa de alimento, cara, assim, a gente também tem outro costume muito ruim. Não tem o costume, aliás, de não ler rótulo. Você vai num tal de Nesfit, não sei o que, Fit, vai lá. Cara, aquilo meu Deus do céu, aquilo é gordura e açúcar puro. Ah, Nogueira, eu não tomo refrigerante.
Ah, não toma refrigerante? Não, cortei refrigerante, aquilo é açúcar puro, de fato é. Se tomar um refrigerante comum, sem ser zero, você tá tomando basicamente xarope com açúcar. O zero não, o zero é zero, já está comprovado, não tem problema algum. Às vezes até a pessoa está comendo um hambúrguer lá, um podrão, e tem uma Coca Zero, o outro zoa, pô, comendo um podrão e Coca. A Coca Zero é menos um problema que você vai ter. Mas se você parar para ler aqueles rótulos, aí você está tomando o quê, meu filho? Não, eu estou tomando suco de uva. Nossa, aquele de caixinha, aquilo tem mais açúcar que um refrigerante comum. É melhor então tomar um refrigerante comum. Mas se não sou eu o cara ideal para tiver. Mas conversa com um nutricionista para você entender o processo, como é que é. Né? Então, assim, a gente tem essa mania. Não lê rótulo. Aí você olha lá, é fit. Isso aqui é zero, é diet. Tem aquelas barrinhas de cereais. Aquilo é glucose de milho, de milho e açúcar puro. Glucose de açúcar com essência. Douglas, como eu faço para aumentar a receita como servidor público? Pergunta Luiz Carlos Duarte Peçanha. Bom, Luiz, dependendo do teu contrato, eu não sei se você tem um contrato de exclusividade, mas você pode, assim, verificar no que você é bom e no que as pessoas pagariam para aprender com você, tá? E aí pode ser, né, que você, dependendo da atuação ali como professor, dê aulas particulares, tá? Só que você pode se esbarrar em um determinado momento na sua limitação de horário, né? A gente tem 24 horas no dia. Então, né, não dá, por exemplo, mesmo que você quisesse trabalhar, poxa, com mais de 24 clientes, isso se você trabalhasse todas as horas do dia, entende? Né? Então, o que você pode fazer? Você pode visualizar plataformas hoje, por exemplo, como o YouTube, que tem um poder de escala gigantesco, onde você grava, né, os seus conteúdos de maneira recorrente, né? Cria ali um cronograma de gravar, por exemplo, um vídeo por semana, e isso vai ganhando uma determinada proporção, e automaticamente, né, você alcançando uma relevância, o YouTube vai te pagar por um percentual ali pelas visualizações que você tem, e aí dentro desse ecossistema você pode criar, por exemplo, um infoproduto, como por exemplo o e-book. Então, dependendo da área de atuação dele, ele pode ter essa possibilidade. Eu conheço um canal que se chama Na Lata Drive. Esse cara é um Uber, né? Mas para muitas pessoas, ele é um apenas Uber. E o que ele faz? Ele grava situações inusitadas. Se eu não me engano, ele é de São Paulo. Ele oculta, né, o rosto da pessoa, a voz. Então, assim, como ele trabalha na madrugada, são muitos fatos inusitados. E para muitas pessoas ele é um youtuber, né? Só que na verdade, aliás, um Uber, né? Só que na verdade ele é um produtor de conteúdo para o YouTube. De maneira que toda vez quando ele, né, sobe o vídeo lá, ele tem uma audiência. Essa audiência dele foi tão relevante que fez com que ele começasse a ensinar, poxa, como você também pode ganhar dinheiro na internet, tá? Então, essa é uma possibilidade, tá? Que você consegue aumentar a tua renda e dependendo da tua atuação também, ganhar dinheiro com palestras, né? Com eventos. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades. Inclusive, parabéns, Luiz, pela visão, né, de aumentar a receita, porque quando a gente fala de profissionais, às vezes concursados, né, às vezes a pessoa fica naquela famosa zona de conforto. E esse é o perigo. E se eu pudesse dar uma dica a você que já tem uma previsibilidade, cara, do quanto você ganha, é muito bom, né, que você procure outros horizontes, até por conta de reajuste salarial, né? Eu não sei se você também enfrenta isso como alguns outros professores, mas acaba que a inflação, né, ela tá sempre maior, Nogueira, do que esse reajuste, né? E aí fica aquela famosa corrida dos ratos sem nunca equiparar ali o reajuste com a inflação. Então, foque em aumentar a tua receita para que você tenha cada vez mais uma qualidade de vida melhor. Essa coisa de aumentar a receita é interessante. O comportamento de um amigo que eu tenho, dois amigos. Um que busca aumentar a receita e o cara faz de tudo. É motoboy, táxi moto, leva criança na escola, pega criança na escola, fixo, e trabalha e tal. Então, enquanto o outro fica a noite toda acordado, arrumando treta. E não, é sério, é sério. E não cresce, não produz. Tá? Aliás, só diminui. Porque isso que você falou, poder de compra nosso diminui assim. Tanto que foi o reajuste salarial esse ano.
O salário era 1.000. Agora, 1.000. Até 1.500 e pouco. Então, e aí o que acontece? Por mais que você tenha aumentado R$100, você acha que as coisas que subiram no supermercado, subiram só o equivalente a R$100 que você teve, você deveria subir para 5.000 no salário mínimo, né? Para você conseguir continuar comprando e vivendo com mais. Então, tem que buscar fonte alternativa de renda? Tem. Ele faz outra conta aqui também. Essa aqui é mais complicada, que ele bota o IPTU e IPVA completos. Ó, IPTU 2.100, IPVA 1.700, 300 de luz, 2.500 de plano, internet R$100, celular 45. Me explica como. Vamos lá? Vamos entender o como a gente consegue pagar isso? Mais uma vez, né? A gente trabalha com planejamento financeiro. Nogueira, quando que essas contas vão parar de vir? Nunca. Faltou taxa de incêndio aqui. Exato. E por que o brasileiro também nunca se planeja para isso se é uma despesa anual? Então, se eu pudesse complementar um pouco mais aqui, o que eu sugiro vocês, ouvintes da Folha FM? Coloquem no papel todas as contas anuais que vocês possuem, façam a soma do total dessas despesas. Depois vocês vão lá e dividam, aliás, por 12 e verifiquem quanto dá por mês. Imagine agora que esse valor é o boleto anual de vocês. E todo mês você vai lá e vai como se fosse, não, tu pode investir esse valor. Até porque quando tu chegar aqui a 12 meses, esse valor vai ter uma determinada rentabilidade, né? Ao invés de deixar esse dinheiro parado e perdendo poder de compra por conta da inflação. E automaticamente você vai ter todos os anos esse valor e podendo pagar até, né, de uma forma mais interessante estrategicamente falando, porque você tem esse valor planejado. Agora, se você for esperar o início do ano chegar para você pagar, infelizmente, né, realmente pode ser um pouquinho puxado. Eu acho que, Nogueira, essa é uma dica de ouro, cara. Falando de planejamento. Legal. Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber a paz e tranquilidade financeira no início do ano. Vamos lá. Só aqui então, quer ver? Ó, rapidamente. O que é boleto anual, né? IPVA e IPTU. Isso. Bom, IPVA... vamos citar um exemplo aqui do Luiz Carlos, pode ser? Pode ser. Luz e água não, porque é mensal. Exato. Vamos lá. IPVA, IPTU. Tá aqui. Taxa de incêndio. Ó, 2.100. Para quem paga, né? Para quem paga. 2.100 de IPTU. IPVA 1.700. IPVA 1.700. 3.800. 3.800. Só isso é um exemplo. Para quem tem filho, tem a questão também dos materiais escolares que entram nessa despesa anual também. Tá? Para quem é empreendedor / empresário, aí a gente já vai falar um pouquinho mais de gestão de PJ, né? Mas é importante que o empresário ele quebre aquela crença limitante que eu não tenho férias porque eu sou empresário, meu negócio depende de mim. É outra pessoa também que precisa escalar o teu negócio e fazer que ele seja autogerenciável, né? E, poxa, se ele tem funcionário, ele paga todos os anos, né, a férias, o 13º, mesmo que seja por uma questão ali de obrigatoriedade legal, por que não também separar ali, né, a empresa um valor para que ele tire suas férias? Isso é essencial. Né? Então, é basicamente quase que o mesmo cálculo, né? Você, poxa, quanto que é o teu Prolabore? 30 mil por mês? 30 mil por mês, né, o Prolabore? Legal. Então, divide isso por 12, quando chegar lá no 12º mês, ele vai ter esse valor para que ele possa desconectar com a empresa, curtir ali um mês com a família, tranquilo, com os filhos. Perfeito. Ó, no exemplo aqui do professor Luiz Carlos, ele citou IPTU 2.100, IPVA 1.700, deu 3.800, dividido por 12, 316,66. 317 por mês é que ele teria que guardar para aplicar esse dinheiro, como você orientou, para no ano que vem ele não ter dificuldade de conseguir pagar. Agora, exatamente. Vai ter o problema do começo. Como é que você consegue poupar se ainda você tem que pagar? Não é a primeira vez. Então vamos lá. Existe uma diferença, Nogueira, de você anotar um planejamento.
Eu recebo, no início da consultoria financeira, muitos clientes falam o seguinte, cara, eu anoto tudo que entra e que sai, mas no final do mês eu sempre fecho no 0 a 0. É porque você não tem um limite, né? Imagina que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, sobre viagem e tudo mais. Imagina que você está numa viagem e você vai entrar numa área urbana, né? O que que tem nessa área urbana para você reduzir uma velocidade? Tem o quebra-mola. Além disso, isso, tem um pardal. E se você não respeitar aquele limite, o que que acontece? Você tem multa, né? Então, aquele limite de velocidade é o que vai garantir, né? Digamos assim, que a pessoa vai respeitar aquele limite. Agora, se você só anota os seus gastos, não vai mudar em nada. Você vai saber para onde está indo. É até um ponto de partida. Mas o planejamento, ele requer valores que põem limites, né, para o teu gasto por categoria. Então, poxa, fast food. Né? Quem aqui que está ouvindo que sabe quanto exatamente gastou no mês passado de fast food? Sem freio. Pois é. É sem freio. Ah, então pede esse negócio aí que tá na promoção. Exato. Tem um cupom. Exatamente. Ele já tem enjoado de comer arroz e feijão a semana toda. A primeira coisa é definir, poxa, quanto eu vou gastar no máximo com fast food. Perceba que eu não tô fazendo a pessoa não gastar com fast food. Não, quanto que você quer gastar no máximo com fast food? Ah, R$500, R$1.000, R$2.000, dependendo do padrão de vida, né, do tamanho da família. E a partir dali, você com um planejamento, hoje a gente tem, inclusive na nossa consultoria, um software que sincroniza através do Open Finance, que é a tecnologia disponibilizada pelos bancos, onde a gente consegue ver de forma automática, né, e instantânea o quanto a gente gastou para cada categoria que tem no nosso planejamento. Então, se o meu limite para gastos no fast food são R$500, eu sei que se hoje é dia 24, eu já gastei 400, eu sei que eu tenho ali mais 4 dias, né, até dia 28 de fevereiro, para gastar mais R$100 sem sair do planejamento. É óbvio que a gente não está aqui para ficar contando real. Poxa, sair ali da linha R$5 e tudo mais, mas é só uma referência. Entendeu? Para você não extrapolar todas as categorias e no final, né, você acabar gastando mais do que ganha. Você fazendo isso, respondendo a tua pergunta, você vai conseguir ali delimitar um valor, né, para fazer os teus investimentos, seja ele para pagar uma conta anual, seja para trocar de carro, seja para comprar uma casa, seja para uma viagem internacional ou qualquer coisa do tipo. E aí tem uma cerejinha do bolo que é o quê? Como a gente falou antes, né? Você não esperar sobrar para aplicar. Assim, você definir o quanto você quer aplicar para você viver ali com o que você precisa e o que você quer, com aquilo que sobra depois de você investir. Eu quero falar sobre cartão de crédito e aquelas 3 dicas de ouro que você vai dar aqui para a gente guardar dinheiro. Mas eu preciso rapidamente fazer um intervalo, porque assim, tem gente que tem um monte de cartão de crédito. Você sabe que tem cartão de crédito que cobra de anuidade R$600, R$700 e você não está nem vendo? Exatamente. Eu fui descobrir isso outro dia. Não, o cartão é bom, é sem limite, é internacional, e R$60 por mês para ter um cartão de crédito. Caramba! Vamos lá, daqui a pouco então, porque o Elvio que está aqui com você e vocês falaram que o cartão de crédito é um aliado no sentido de economizar, no sentido de poupar, Não. no sentido de quê? Daqui a pouco você me responde. Próximo bloco. Porque tem gente que cancela os cartões todos e depois vai pegar dinheiro. E tem um tal de dinheiro a juro, com a agiota. Meu Deus. Aí esquece. Aí não vou nem sem comentário. Os caras cobram 40% de como? É impossível. Uma hora vai dar ruim. Vai, Né? E agora tem agora tem um empréstimo também aí que está saindo na conta de luz. Você já viu? Você já soube disso? Não. Rapaz, eu soube. É antigo isso? É antigo, Beto? Meu Deus. Não, eu falei pro cara, falei, amigo, tá dando. Pegou 1.000 para pagar 5.000. Pegou 1.800 para pagar 4.900. Falei, você vai ficar sem dinheiro e vai ficar sem luz. Ah, tem um negócio. Ah, colar. Isso mesmo. Ó, Elvio tá lembrando aqui. Cola um papelzinho, não é nem um negócio decente, bonito, não. Um preto e branco mesmo ali no poste. 1.500 te ajudaria hoje? A pergunta é, claro, quem não ganha 1.500? Ligue pra gente.
Rapaz, e vou te falar um negócio. Eu tô numa situação tão difícil que 1.500 nem já fica irritado. 1.500 não dá nem para coçar o bolso. Tô brincando. Mas assim, se você entrar realmente numa espiral dessa, num redemoinho desse de 40% ao mês de juro, você não vai conseguir pagar, vai ficar sem energia, no caso das que são, né? Você não precisa nem do especialista. Eu mesmo já estou falando, mas eu quero conferir daqui a pouco como usar o cartão de crédito, qual o segredo para usar o cartão de crédito da melhor forma possível e tornar ele um aliado seu na economia, na hora de juntar o seu din-din. Estou conversando aqui com Douglas Molinari, consultor financeiro, com o Café com Finanças, o seu blog que estreou aqui no portal folha1.com.br. A gente volta a seguir. É rápido, hein? A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar